Animaliza Cast, uma parceria com Popularizando a ciência. Olá a todos, eu sou Gabriele Marisco, idealizadora do projeto Popularizando a Ciência. E eu sou Carol Pessoa, sou integrante da ONG Arca e também da Comissão de Defesa e Proteção Animal. Hoje a gente está aqui com Mariana Bilhum, que é a presidente da Comissão de Defesa e Proteção Animal da subseção aqui da OAB de Conquista e também é voluntária do Mercy for Animals. Obrigada, Mari, por ter aceitado o nosso convite, né? Se apresenta um pouquinho aí pra galera. Bom dia a todos. Obrigada, Carol. Obrigada, Gabi, pelo convite. É realmente uma honra muito grande estar aqui com vocês. Vocês sabem que sempre que eu posso falar sobre a causa animal é um momento muito importante para mim. Então é isso, como a Carol falou, eu estou como presidente, né, da Comissão de Defesa e Proteção Animal da OAB, subseção de Vitória da Conquista, e eu sou voluntária da ONG Mercy for Animals. Eu acho que primeiro de tudo é legal a gente falar o que é, né, a Mercy for Animals, que ONG é essa, de onde vem, como é que funciona isso? Sim. A Mercy for Animals, né, a tradução Misericórdia pelos Animais, é uma ONG que ela é voltada, né, a visão dela é um mundo em que os animais eles sejam respeitados e livres, e eles buscam proteger os animais que são os animais mais explorados hoje, que são os animais explorados para consumo, os animais explorados para alimentação. Então, essa ONG, ela foi fundada nos Estados Unidos em 1999 por Milo Hanklin. Ele fundou essa ONG após ver em uma aula de biologia um leitão sendo assassinado vivo. Então, isso foi um momento muito chocante para ele. Ele decidiu fundar uma ONG que fosse voltada para a proteção dos animais explorados para alimentação. E aí ela chegou no Brasil em 2015, por Lucas Alvarenga, e hoje já está presente em todas as regiões do Brasil. No caso, ele viu o animal sendo dissecado vivo? Não, sendo morto mesmo. Ele viu a cena do assassinato na aula. Entendi. A gente não falou sobre isso, né? Mas Mari é vegana. Isso. Conta aí, Mari. Eu acho importante, Mari, explicar, porque o Animaliza Cast, a gente vai trazer temas variados, assim. Então, você hoje, além de estar como presidente, né? Você representa, aqui em Vitória da Conquista, né? Um grupo, que ainda é pequeno, dessa ONG. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho, assim, para quem está ouvindo a gente. Primeiro, assim, qual que é a diferença do vegetariano pro vegano? De fato. Tá? E, por exemplo, se a pessoa não for vegetariana e vegana, ela pode participar? Entendeu? Eu queria que você explicasse um pouquinho isso para as pessoas. Com certeza. Primeiro, é importante a gente estabelecer que o veganismo, ele não é uma dieta, né? O veganismo é uma filosofia, pode-se dizer assim, um estilo de vida que busca acabar, na medida do possível e do praticável, com todas as formas de exploração, seja na alimentação, no vestuário, em cosméticos, enfim, uma gama de possibilidades. O vegetarianismo, quando a gente fala eu sou vegetariana, é mais uma questão de dieta mesmo. Muitas pessoas confundem o vegetarianismo estrito com o veganismo, porque o vegetarianismo estrito, ele não é aquele que não consome nenhum alimento de origem animal. Então, não vai consumir nenhuma carne, mas também não vai consumir leite, derivados, não vai consumir ovos. Só que o vegano vai além disso, porque ele, além de não consumir nenhum produto de origem animal, ele também não veste couro, não veste seda, não utiliza cosméticos testados em animais. Claro, aquilo que eu falei, dentro da medida do possível e do praticável. Então, tem várias coisas dentro do vegetarianismo. Tem o ovo-lacto vegetariano, o lacto vegetariano. Isso se refere mais à questão de dieta mesmo. Mas, como você tinha perguntado, na minha visão, assim, qualquer passo é importante. Então, se você fala, hoje eu não consumo mais carne, ou então, olha, eu não consigo abrir mão ainda na alimentação, mas eu já não uso couro, eu não utilizo cosméticos testados em animais. Isso, pra mim, já é super importante, assim. Eu acho que o que importa é realmente dar esse passo na medida do possível e do praticável. E a conscientização, né? Eu acho que uma coisa que é extremamente importante, desde criança, as crianças já entenderem que aquele alimento, ele já foi um animal vivo. E se em casa isso acontece ainda, a importância do respeito pelo aquele alimento, né? Então, é você entender que algum animal está oferecendo a sua proteína, né? Pra gente se alimentar. A questão do respeito e a reflexão. Né? A gente sabe que economicamente isso é impactante também, né? A gente defender
o veganismo, o vegetarianismo, existe essa palavra? Acho que sim. E assim, a gente sabe que, como você falou, a dieta, né? Você, Mariana, faz algum acompanhamento com o nutricionista, porque a gente sabe que tem uma série de proteínas que são de origem animal, que são importantes para a saúde do corpo, né? Uhum. Então, assim, outra coisa, assim, eu posso dar um exemplo pessoal, né? Eu não tomo leite, mas foi por uma questão de saúde. Então, hoje, eu faço uso... aí, hoje já é uma opção. Já que eu parei de usar o leite, hoje eu só tomo produtos de origem... Leite vegetal, que tem uma gama, né? Então, eu até tive a opção de retomar, mas aí eu quis continuar tomando esse leite vegetal porque me fez bem para minha saúde e por uma questão também ideológica. Eu bebia muito leite, né? Então hoje eu tomo leite vegetal. Mas ainda faço consumo de outros. Tomo cuidado, por exemplo, com os cosméticos, como eu disse antes da gente começar a gravar, né? Então, assim, esmalte, creme de cabelo. Aí existe um mundo aí que sempre tem lá o desenho, né? Testado, tem não testado em animais. Não testado em animais. Free, ou vegano, né? Aí eu queria saber um pouquinho de vocês, assim, pra quem tá ouvindo e que tem vontade, né? De começar. Como é que é essa questão da alimentação? Você tem um cuidado ou você consegue fazer essa reposição de alimentos? Como é que funciona isso? Sim, na verdade, existe um mito muito grande, né? De que nós precisamos de proteína animal, assim, entre aspas, e qualquer outro alimento de origem animal para ter uma saúde boa. Na verdade, inclusive, é provado que a dieta vegana, ela é uma dieta mais saudável. A dieta vegetariana estrita, nesse caso, né? Já que estamos falando de dieta. Tem uma questão da B12, né? Que realmente é uma... que você não consegue encontrar. Inclusive, os próprios animais de corte, eles são suplementados com essa B12, para então eles virem pra gente. E aí, eu faço a suplementação em cápsula dessa B12. Eu já fiz vários exames, fiz exame recentemente, tá tudo ok. Fiz acompanhamento nutricional faz um tempinho agora, mas também tudo certinho, né? Sigo uma dieta. O que importa é realmente você buscar consumir proteínas, e tem proteínas de diversas fontes. Então, você tem muitas leguminosas, você tem muitas fontes de proteína. Então, realmente não é nada... Impossível. Não é nada difícil, eu diria, sabe? É realmente tranquilo e é mais saudável, sabe? Já foi provado, por exemplo, que as carnes processadas... elas são cancerígenas, assim, elas estão na categoria da mesma categoria do cigarro, sobre a certeza de que elas podem gerar câncer. Então, são várias questões. Gente, não, é porque a gente almoça junto, às vezes. Mariana come 10 vezes melhor do que eu. Sim, porque, assim, nos buffets, você vê que as saladas têm muito grão de bico, muita coisa. O prato dela é maravilhoso. Então, assim, acho que é mais um mito da indústria mesmo, que coloca, assim... E é óbvio que eu acho que a pessoa... E é minha opinião, não sou vegana, né? Mas acredito que a pessoa que ela vá pro veganismo, ela acaba tendo mais cuidado com isso e, assim, a dieta acaba sendo um pouco mais rica, porque vai procurar outras fontes, né? A pessoa que come carne fica ali na carne, salada. E a salada é alface e tomate. Alface e tomate, não é aquela saladona do vegano, né? Então, eu achei bem importante, Mariana, você trazer um aspecto aqui, um ponto, que é isso, das carnes processadas. A gente tem que lembrar... Esse episódio do Animaliza Cast não é um objetivo de converter ninguém. É trazer informações, trazer uma convidada que vive, né? Que é vegana, você é vegana e vegetariana, né? Você já é... Isso. E aí... E contar nessa sua experiência. Mas você traz uma informação importante sobre as carnes processadas. É importante a gente lembrar que... Mariana falou de forma geral carnes processadas, mas, por exemplo, frangos... Eles recebem doses de hormônios, também. Doses de antibióticos. Então, assim, por exemplo, eu que dou aula de resistência microbiana, a gente já sabe que a gente já tem acesso a carnes que já foram, né, de aves, por exemplo, que receberam altas doses de antibióticos para evitar a contaminação, de doses de hormônios. E isso... Tem estudos já mostrando que isso vai impactar na nossa saúde humana, né? Então, eu acho que o objetivo é a consciência do que nós estamos usando, o que nós estamos ingerindo, dos cosméticos, de tudo que a gente usa, da roupa
né? Da onde que ela vem, né? Ela é de couro animal, né? Então, é a gente aumentar essa consciência para as pessoas do que elas estão fazendo uso. E aí eu já queria aproveitar só fazer mais um gancho. A gente não combinou isso, mas assim, é uma curiosidade. Eu acompanho na rede social alguns grupos, né, de proteção e que fala muito dos navios, que é o navio da morte, né, que eu vi, que são os navios que são carregados com bovinos aqui no Brasil, nos portos, para ir para outro país. Eles são exportados vivos, Sim. né? A Mercy for Animals trabalha também em conjunto com esses grupos ou é diferente? A MFA, que é a sigla, né, de Mercy for Animals, inclusive está bem à frente de uma campanha, a chamada campanha Exportação Vergonha, que nós estamos atuando nessa campanha agora, né, com a coleta de assinaturas e outras coisas também, indo na Câmara, enfim, para justamente tentar com que o Congresso proíba a exportação desses animais, porque, assim, é uma das formas mais cruéis de todas. Porque os animais estão vivos. Estão vivos. Eles não são pedaços de carne viva. congeladas. É uma carga viva que vai ficar muitos dias, né? E não se sabe também os processos que utilizam no destino, né? De Não, como é o abate. tem isso também, porque assim, eles vão nesses navios, que são navios que não foram preparados para isso. São navios reaproveitados, digamos assim, de outras finalidades. Então, não tem estrutura nenhuma. Eles ficam semanas num calor absurdo, sobre os próprios excrementos, completamente apertados, assim. E eles chegam nesses locais. Eu não me lembro agora o destino, assim, mas tem destinos principais, não sei se é no norte da África, eu posso estar falando besteira, então eu não vou... Acho que é a Ásia também. Da Ásia também. também. E nesses locais, geralmente, não tem regulamentos muito rígidos. Então, a morte desses animais nesses locais é terrível. Além dele ter passado todo um estresse processo, até né? chegar, ainda a forma de abate. Sim. Isso. E tem muitas situações também de prejuízo à saúde humana, porque já aconteceu, como esses navios não são preparados, já aconteceu muitos, até naufrágios mesmo, e esses corpos ficam ali na água e contamina a água e prejudica a população ribeirinha ali também. E, por exemplo, no porto de São Sebastião, que é hoje um dos maiores aqui são três, no São Sebastião, agora eu esqueci os outros, mas é um dos principais que fazem exportação aqui no Brasil. Foi feito até um documentário da MFA, relatando que as pessoas lá passam... isso aí é uma outra questão, envolve saúde também, mas que é um cheiro, assim, absurdo. Eles dizem que é impossível estar lá. A cidade vira completamente insalubre, assim. Sim. Então, a gente fala da proteção animal, mas a gente sempre tem que lembrar também que isso impacta realmente no meio ambiente. Imagine corpos ali jogados também no mar, impacta no meio ambiente, impacta na saúde da população. É problema de saúde única, porque envolve, Também. além da questão da saúde dos animais, né, em questão, também toda aquela população que mora próximo desses locais e o meio ambiente que é Com totalmente certeza. impactado. E o que se quando- pede na ONG, né, o que se solicita é o quê? Não é que essa carne não seja exportada, mas que seja exportada de uma forma que dê dignidade para esses animais antes de Ética, sair né? daqui, antes de sair do Brasil, né? Isso é até importante falar que a MFA, ela, como eu tinha dito, é uma ONG que atua para acabar com a exploração dos animais para consumo. Mas, paralelamente a isso, porque nós sabemos que não é uma trajetória fácil, não é um Imediata, caminho curto, então a gente atua também para acabar com as piores práticas da indústria. E a exportação de animais vivos é uma delas. Também tem um projeto da MFA para atuar em empresas para que essas empresas não comercializem ovos de galinhas confinadas em gaiolas. Aquelas gaiolas de legal. baterias que são uma das formas mais cruéis também de confinamento de galinhas. Então, já tem um avanço bem grande, assim, também nessa campanha de empresas que se comprometeram, que cessaram com esse uso. Então, paralelamente a atuar na conscientização, na sensibilização da população para que a longo prazo haja realmente uma redução e, quem sabe, lá na frente, né, um fim desse consumo. Enquanto isso, a gente atua para realmente dirimir essas práticas, para pelo menos acabar com as piores práticas. Eu acho que era até algo que a gente estava discutindo no grupo lá da comissão, quando a gente estava falando, acho que foi na época da eleição até, que viralizou um vídeo da ferroada do boi, né? E que a gente vê que é uma prática autorizada pelo Ministério da Agricultura. Então, quando vai fazer a vacinação,
aí ferra o boi Sim. para poder identificar que foi vacinado. Também tem outras formas de identificação. E aí, quando a gente vai discutir sobre isso, a gente fala, ó, já existe a microchipagem que pode guardar todos esses dados de uma maneira que o animal não vá sofrer, né? Então, é aquela coisa, tem a metona lá do final, mas até chegar lá, quais são os passos, né? Eu acho muito legal essa visão da MFA. Então, assim, só esclarecendo a dúvida, quem não é vegano pode participar da ONG também. Sim, Ai, a legal. gente quer abraçar realmente as pessoas que queiram ajudar os animais de consumo, sabe? Que, na verdade, nós da MFA, o foco é esse, mas é evidente que todos estão se importando com todos os Tá, animais. Mari, quem que pode participar? E quem quer participar? Como que ela pode fazer? Tá. E sobre aquela assinatura, né? Para o pessoal que quer assinar, O que é abaixo-assinado. os abaixo-assinados que vocês, né, do MFA. Como é que funciona isso? Pronto. Sobre quem quer participar, como eu tinha falado, né? Qualquer pessoa que tiver interesse em ajudar os animais para consumo, que pense em algum dia a vir reduzir e, quem sabe, acabar, né? Precisa ter realmente esse interesse em, quem sabe, ir reduzindo, né? Inclusive, muitas pessoas acabam entrando na MFA e se tornam veganas Durante o durante esse Aham. processo. Quem quiser entrar, pode entrar no site, né? Da Mercy for Animals Brasil. Lá tem um menuzinho que você pode clicar. Faça parte, eu não me lembro se o nome é exatamente faça parte, mas é bem Sim. intuitivo. Quando clicar, vai ter lá voluntariado regional. A pessoa vai preencher, colocar nome e e-mail. A partir disso que a pessoa vai preencher, ela vai ter demonstrado interesse em entrar. Ela vai ser colocada por um líder de recrutamento em um grupo de capacitação. Nesse grupo de capacitação, ela vai passar por uma capacitação, pode ser presencial ou online. Por algum dos líderes de recrutamento. Eu faço esse papel também de liderança de recrutamento. E a partir do momento que a pessoa passar por essa capacitação e ela assinar o termo, ela já vai fazer parte da MFA. E na MFA a gente acredita que todos são líderes. Então, a gente sempre incentiva a pessoa, após passar por isso, que pode fazer também um outro curso de capacitação de alguma liderança. Nós temos 3, né? A liderança de recrutamento, de ações e administrativa. Então, hoje eu estou como liderança de recrutamento de ações, que me permite organizar ações na cidade, como eu já organizei, né, recentemente, uma ação aqui na UESB, inclusive, da MFA, que foi a primeira ação realizada aqui em Conquista. Então, basta fazer uma outra capacitação também que já está na liderança. Então, é muito importante que realmente a gente tenha líderes espalhados por todo o país. Sobre qual foi a outra Assinatura. pergunta? Vamos supor que a pessoa Pronto. ela não tem interesse de participar do grupo, mas quer ela assinar tem no interesse abaixo-assinado. em participar dos abaixo-assinados. Onde é que estão esses arquivos, esses né? arquivos? É via Instagram? Tem que contatar vocês? Como é que Não, funciona? essas assinaturas, elas são assinaturas online mesmo. Então, é algo bem simples, qualquer pessoa pode fazer. Sobre a da exportação vergonha, acho que se escrever exportação vergonha, No MFA, Google, no Google vai- Já acha. já acha. A gente Mas, vai de qualquer colocar forma, disponível pronto, também no YouTube aqui, no Isso. link. Tá no Instagram, ótimo. onde a gente for divulgar. É. De qualquer forma, no site da MFA mesmo, vocês encontram todas, porque tem outras petições também, não tem só essa. Essa é uma das mais importantes nesse momento, mas tem outras petições lá também que podem ser encontradas no site. Mas por curiosidade, que isso eu nunca te perguntei. Quando é que foi que bateu isso em você? Quando é que você começou Sim. Começou como vegetariana, tirou uma coisa? Como foi isso? Tem quanto tempo? Eu sou vegetariana, né? Eu parei de comer carne, de qualquer tipo, carne vermelha, carne branca, há 14 anos, né? Eu tinha 12 anos na época. Meu irmão, sabe-se lá por quê, me mostrou um vídeo do sofrimento dos animais na indústria. Eu não lembro se foi a carne é fraca, mas eu acho que foi a carne é fraca. Exato. E quando eu assisti aquele vídeo, eu falei, nunca mais coloco um pedaço de carne na boca. E eu nunca mais coloquei. Então, eu realmente parei de vez com a carne. Entendi. E eu sempre dizia aquilo, né? Eu não consigo deixar leite, eu não consigo deixar leite, eu adoro queijo, adoro pão de queijo. E aí foi um processo que eu realmente não tinha essa pretensão. Antes eu não falava assim, não, um dia eu vou ser vegana. Eu não tinha essa pretensão. Eu achava assim, não, a vaca tá viva, não tá matando ela pra isso. Então tá tudo bem, sabe? E aí foi com o tempo que eu fui vendo algumas coisas e eu falei, nossa, não tá tudo bem, mas ainda não tá o momento certo pra mim. Fui percebendo, né, também a crueldade da indústria leiteira, que é uma das piores, inclusive. Os bezerros, eles são arrastados, né? Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas eles são afastados das suas mães, já muito novos. A crueldade também da indústria de ovos, enfim. E aí, em 2020, na época da pandemia, eu abri mão de ovos. E em 2022,
em janeiro de 2022, eu vi um outro vídeo e aí acaba sendo um momento, assim, sabe? Eu já tinha visto outros, mas nesse momento eu falei, não dá mais. Falei, mãe, acabou tudo que tem de leite, derivado de leite na geladeira, eu não vou comer mais nada. Ela, não, come pelo menos o que tá aqui, mas minha mãe sempre me apoiou. Deixa pra próxima feira. Minha mãe sempre me apoia muito, muito mesmo. E é importante isso também, ter o apoio, né? O apoio da família, é muito importante. Mas aí foi isso, e aí eu parei com os derivados, e foi aí que eu realmente me considero que eu concluí nessa transição para o veganismo. Eu digo, não, como eu tinha falado, né, não é uma dieta, mas eu digo que eu concluí nesse momento porque eu já não usava mais couro, não usava mais nada, não estava consumindo produtos que foram testados em animais, então, a partir de janeiro de 2022, eu digo que eu concluí essa transição. E foi logo depois que eu queria ajudar cada vez mais, que aí eu falei, nossa, eu preciso encontrar uma ONG para fazer parte, para poder ajudar de alguma forma, que eu encontrei a MFA. Legal. Eu acho que é isso, né? Começa pelo mais fácil, porque, assim, se você pode evitar consumir produtos que foram testados, vestuário, isso aí você pode evitar, assim, não vai mudar, revolucionar a sua vida. E as outras coisas até reduzindo. Eu acho que tem um movimento Segunda Sem Carne também. Sim. E até, eu acho que é algo que a gente conversa também muito entre nós, né? Começar a se questionar a respeito da origem das coisas. Eu acho que a gente dissociou tanto essa coisa de a gente pegar na prateleira, a gente esquece o que já foi. Porque eu vejo muito discurso de que, mas os animais... Eu achei muito interessante esses dias que eu vi uma entrevista, né? Aí o cara falou bem assim, os cachorros, quando se encostam, eles se cumprimentam cheirando a bunda um do outro. Você faz isso? Então não dá pra falar que, porque os animais fazem, a gente faz, né? Então a gente tem a consciência, a gente pode mudar algumas coisas na nossa vida e parar pra analisar de onde vêm esses produtos. Paola Carrossela mesmo, aquela chefe, nas receitas dela todas são assim, 4 ovos de galinhas felizes. Então, pra ver assim, se tem uma produção que as galinhas vivem soltas, que assim, não é aquela coisa de você... ela tem uma garantia da onde vem o produto que ela usa. Justamente. E ela é especialista em carnes, né? Então, assim, buscar... É o ideal? Não sei. Mas é buscar saber de onde tá vindo. Como é que é esse processo? Realmente pesar a mão nos produtores que fazem absurdos, atrocidades com esses animais. Porque, né? Não basta o animal falecer. Ele tem uma vivência horrível. Então, a gente conscientizar e discutir isso é muito importante. É pensar o seguinte... O ideal que a ONG defende é uma coisa, mas o mal-estar, promover o bem-estar animal desses animais, mesmo que eles vão produzir alimentos pra gente, né? Qual é a condição de vida desse animal? Esse animal tá sofrendo e tá vivendo em maus tratos ou bons tratos? A gente sabe que a realidade hoje da indústria, a gente vê muitos casos de maus tratos, né? E a gente tem que lembrar que já é comprovado, né, que os animais vertebrados, a ciência já conseguiu provar que eles são sencientes, né, ou seja, eles sentem. E até alguns invertebrados. Os invertebrados já têm algumas coisas, né, sendo comprovadas, algumas ainda estão precisando mais estudos, mas é o quê? Senciente quer dizer o quê? Esse animal sente dor, esse animal ele sente frio, ele sente medo, né? Ele sente alegria, né? Então, assim, e ele sente o sofrimento. Então, a gente pode pensar, pelo menos para quem consome, que tenha consciência que esse alimento que você está ingerindo, ele pode ter sido de um animal, muito provavelmente, que passou por algum tipo de sofrimento. Então, assim, é um assunto que, mas eu não quero falar sobre isso, a gente escuta muito isso. Eu não quero ouvir. Não quero gente, ver, não quero nós ouvir. Estamos aqui, né, um podcast para trazer discussão de animais. Então, a gente não pode falar só de coisas lindas. E aí, a gente já tá indo pro final. A gente aceita a nossa própria incoerência, porque a realidade né? Eu e Gabi, nós não somos veganas, vegetarianas, mas a gente acolhe e estamos no processo aí de E temos que ouvir e falar sobre isso, né? É um processo, gente, realmente é um processo. Eu acho que quando você abre sua consciência para isso que você falou, saber de onde tá vindo esse animal, e você se preocupa com o bem-estar dele, é porque você se preocupa com o animal. E quem sabe a um longo prazo você vai abrindo mão. E, enfim, é um processo. Não é que todo mundo que vai passar por esse processo, não é todo mundo que precisa ou que se sentirá bem. Mas cada um tem
tem sua etapa, assim, sabe? Quando eu parei de vez de comer carne, isso é difícil de acontecer, sabe? Muitas pessoas são veganas de vez. Eu fico assim, nossa, realmente é muito difícil. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Sim. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas Tá quase respondendo a minha pergunta polêmica que eu exigi uma resposta sincera, né? Que é como você vê as pessoas que não são veganas e vegetarianas, né? Como é que você enxerga essa existência no mundo? É isso, são pessoas. São pessoas que estão inseridas numa sociedade que, querendo ou não, isso é algo muito cultural. Isso é algo cultural. Então, a gente tá desde criança, eu sou filha de gaúcho e tinha muito churrasco. E a gente tá desde criança, sabe? Nesse momento, ouvindo que comer carne é preciso, que consumir alimentos de origem animal é preciso. A gente tá lá na escolinha, você liga a vaquinha ao leite, você liga a galinha ao ovo. Então, é algo assim que realmente é cultural. Então, são pessoas inseridas nessa sociedade. E, como eu falei, não tem ninguém que seja melhor do que ninguém. Cada um tem o seu processo, então talvez essas pessoas um dia consigam ir pro vegetarianismo, pro veganismo. Talvez elas não vão e tá tudo bem também, né? O que a gente espera é que sim, haja maior adesão de pessoas a essa causa, que é uma causa importante para os animais, é importante para o meio ambiente, né? Hoje, por exemplo, 80% do desmatamento da Amazônia é para abertura de pastos e para a produção de soja, que vai alimentar o gado. Então, muita gente fala, e a soja que o vegano come? Isso é algo que eu escuto, gente, a soja que o vegano come é isso aqui, realmente, como você falou, a soja que o gado vai comer é isso aqui. É importante para a saúde, enfim, uma série de questões. Tem até uma série na Netflix que é... Ai, meu Deus. Eu esqueci o nome. Tem duas, que é sobre o do mar e outra que é sobre do Cowspiracy. Que é realmente a lógica, né? Quer dizer que a gente produz muita... Tipo, a gente desmata pra alimentar um animal que pesa não sei quanto, sendo que a gente poderia produzir só o que vai direto pra gente, né? Então, assim, tem até as incoerências que a gente tá falando aqui também, né? A gente olha sobre de onde vem, aí você tem uma produção sustentável. Mas se fosse pra sustentar o mundo com aquela produção sustentável, não seria possível, porque não tem pasto suficiente pra esse tanto de animal. Mas é isso, né? São as vendas que a gente vai tirando e vai aprendendo. Ô, Mari, posso fazer a pergunta final que vai ter de todos agora? eu queria fazer mais uma antes. Então pode. É porque, assim, é uma coisa bem atual. Essa semana apareceu uma reportagem, a gente vai disponibilizar também o link, lá do Sul, né? De uma loja. Que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Foi uma loja que... Ela é uma loja que vende animais. Não sei se você viu. E aí, o que acontece? Essa notícia eu li ontem, que eles priorizaram tirar computadores, equipamentos, não sei o que, e botaram um outro andar para garantir. E que deixou os animais, e muitos deles, né? Eu acho que todos faleceram. Teve uma ONG que teve que entrar com pedido judicial para tentar entrar nas dependências, mas quando acho que conseguiu, então já estavam todos falecidos. E aí, assim, uma das justificativas é que os proprietários responderam que a gente não achou que ia subir tanta água. Só que aí, assim... Tiraram os computadores. É isso que eu queria trazer, assim, né? Essa reflexão. Mas os computadores foram garantidos, né? Tipo, vai que se entrasse, pelo menos os computadores não iam ser molhados, não ia ser perdido. Mas aquela carga de animais que iam ser vendidas, né? Aí, assim... Eu acho que essa é uma pergunta polêmica também, né? Como membro da MFA, como advogada, né? Como é que você vê isso, assim? Eu entendo que muitas coisas do Sul, elas estão dando exemplos tristes, mas de coisas que a gente tem que começar a ficar atento, né? São muitos exemplos que a gente não pode deixar se repetir. Foi uma tragédia ambiental terrível. A gente sabe que tem vários motivos para isso ter acontecido. E uma outra questão que eu vi também é que questionou-se por que tantos animais ficaram para trás, né? A gente sabe que eles, na hora do resgate, algumas pessoas não tiveram essa opção de levar, né? Tanto que alguns ficaram com seus animais e depois que foram resgatados. Mas o animal, ele ainda não tá nessa lista de prioridades. Não tá. Né? É isso. Infelizmente, a vida, no geral... Eu digo a vida animal, eu digo a vida humana também. Ela muitas vezes não é tão valorizada. Então, existem... Eu acho que essa tragédia do Sul mostrou algumas coisas ruins, mostrou algumas coisas positivas também eu digo nessa questão dos animais,
porque eu vejo uma movimentação, inclusive tem um grupo da MFA lá, ajudando esses animais, né? Eu vejo essa empatia também, que isso me deixou bem feliz, assim, algumas Também coisas mobilizou que eu- pessoas mobilizou. para ajudar. Teve pessoas que eu tava vendo esses dias na reportagem, que foram daqui da Bahia pra lá, pra ajudar no resgate de animais. Então, é um ponto positivo, né? Dentro dessa tragédia toda, assim. Mas, sim, eu acho que isso mostra pra gente que, infelizmente, a vida, ela ainda não é valorizada. A vida animal, principalmente. O próprio ordenamento jurídico, né? O nosso ordenamento jurídico hoje, pra ele, os animais são coisas. Infelizmente, isso ocorre ainda. Mas é isso, eu acho que é uma lição e que, querendo ou não, gera um aprendizado muito duro, assim, sabe? Um aprendizado é muito que a triste gente tem que mostrar que o quê? Agora a gente vai ter que começar a pensar e fazer diferente, a gente né? precisa fazer isso, porque realmente, assim, o mundo tá de cabeça pra baixo, assim, sabe? Então a gente realmente precisa mudar. Eu ia até, assim, isso que você comentou me lembrou um vídeo que eu vi na internet de uma pessoa questionando, assim, que estamos humanizando os animais e animalizando os humanos. Eu lembrei do nosso podcast, porque qual é a ideia do nosso nome, né? Animaliza Cast. É que, na verdade, a gente coloca uma superioridade do humano sobre o animal, mas você vê que, em essência, gente, pra mim, os animais são muito maiores que as pessoas. Sim. O animal não tem preconceito, ele não vai olhar se você é preto, branco, azul, amarelo, ele não vai olhar a sua condição social, ele vai agir assim por instinto. Se você bater nele, ele pode te morder, mas às vezes até a pessoa que bate no animal, o animal ainda tem carinho por essa pessoa. Então, assim, eu acho que a gente tem que animalizar as coisas mesmo, Não, sabe? e a gente tem que lembrar uma coisa: somos todos animais, biologicamente. A gente pode falar animais humanos e não humanos, mas vamos lembrar, todos os humanos somos animais. A gente esquece disso. Somos a gente animais. se coloca num lugar de superioridade, né? E, nós assim, não estamos no topo. E me espanta verem pessoas até, assim, de religiões falando sobre isso. Porque até o nome da ONG, né? A Arca de Noé. Até, gente, Deus quis salvar os animais ali no dilúvio. Que a gente pensa dilúvio, Rio Grande do Sul. E por que tem pessoas questionando quem se mobiliza pra salvar esses animais, sabe? A gente tem que evoluir muito ainda. E quando, entrando até só um pouquinho, brevemente, nessa questão da religião, que muitas pessoas falam, os animais foram deixados aqui para nós, para que pudéssemos utilizá-los, entre aspas, né? Tem uma visão que diz que Deus deixou os animais para que a gente pudesse cuidar deles, então nos colocar a serviço deles, né? Esse domínio por um animal seria, na verdade, um zelo, nesse sentido de zelar por ele mesmo. De animais que precisam de nós, que estão em determinados momentos, como nesse caso do Rio Grande do Sul, que ficou bem claro isso, em situação total de vulnerabilidade. Total. Então, a gente precisa realmente se colocar a serviço dos animais. Então bora lá para a última pergunta, que vai ser de todos os convidados, pensando no local mesmo. Mari, o que Conquista precisa, na sua concepção? O que o município de Vitória da Conquista precisa hoje? De políticas públicas. Entrando, né, nessa questão de todos os animais agora, saindo um pouquinho do veganismo, Conquista, infelizmente, como a gente sabe bem, não tem políticas públicas efetivas voltadas para a proteção de animais. Então, assim, por exemplo, é inadmissível que um município de mais de 300 mil habitantes não tenha um centro de controle de zoonoses, com doenças terríveis aí, como a esporotricose, por exemplo. Não tem um abrigo municipal. Então, infelizmente, muitos animais estão nas ruas em situação de vulnerabilidade, precisando de um local e não tem sequer um abrigo municipal para levar pelo menos uma parcela desses animais. Políticas de castração, por exemplo, que é extremamente necessário. Efetivas. É um programa, né? É um programa. Não é uma coisa organizado. pingadazinha ali, como você falou, né? Realmente precisa ter algo maior, porque a castração hoje é a solução, assim. Na quantidade de animais que nós temos hoje nas ruas, se não tiver um programa efetivo de castração, isso não vai acabar nunca. Não, Então, se não tiver hoje, desculpa te interromper, daqui 10 anos nós vamos ter, assim, E já é um uma problema parcela muito maior do que a gente muito tem maior, hoje. muito né? maior. Então, Eu acho que é isso, qualquer um anda É na rua política hoje, na pública. cidade vê gato, vê cachorro na rua, enfim. E a gente algumas pessoas até normalizaram essa situação, né? Então, também no que se refere, por exemplo, a atração animal, aqui a gente ainda tem muita carroça, então é importante também ter medidas voltadas para a proteção desses animais, como, por exemplo, tem os cavalos de lata, né, para que a gente possa ir reduzindo, porque também não pode deixar o carroceiro ali sem uma fonte de renda, então a gente precisa realmente ter políticas voltadas para isso também. Eu só queria puxar um ganchinho, porque eu queria falar de uma coisa, já que a gente está falando de conquista,
que teve uma notícia recentemente que me deixou muito triste, assim, preocupada, na verdade, que foi anunciado pela prefeitura e pela Copmac o retorno da feira agropecuária com rodeios, né? E, assim, para mim, independente dessa questão de que muitos dizem que tem um caráter cultural dos rodeios, isso para mim já é algo completamente ultrapassado, assim, sabe? Porque não tem que se falar em tradição, em lazer, em cultura, quando você tá ali fazendo isso às custas de um ser senciente. Então, você tá explorando um ser inocente para que aquele lazer pudesse acontecer, para que essa cultura se perpetue. Então, por exemplo, nós já tivemos épocas em que as pessoas com deficiência eram expostas em espetáculos como se fossem, sei lá, troféus ali, enfim. E isso era cultura, isso fazia parte da cultura. Hoje isso é completamente inadmissível. Então, eu acho muito triste que realmente uma cidade como Vitória da Conquista, que se diz desenvolvida, que se diz em desenvolvimento, tenha um retrocesso tão grande como esse. Então, eu acho que, assim, como cidadãos conquistenses, nós precisamos também nos posicionar contra essa espécie de crueldade também que está retornando aqui na nossa cidade. Enfim, é uma série de coisas. É um problema, eu até conversei isso com o Gabi. A gente estava conversando sobre o tamanho do problema que existe, né? Sim. Não é um problema que se resolve com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos. É algo que a gente vai lidar por muito tempo por ineficiência de todos as outras gestões, né? A gente vai lidar por muito tempo, mas existem as medidas mais efetivas e as mais estratégicas que podem ser aplicadas, né? Mari, não sei se você vai me matar por isso, mas eu soube que você fez um rap sobre o veganismo. Se você quiser falar um trechinho, eu sei que vai sair clipe final do ano. Eu achei que não Eu não sei que trechinho. Eu escrevi esse rap, né? Ainda o ritmo ainda tá meio pensando ainda. Tô em construção. Mas o projeto desse rap foi aprovado no edital municipal da Lei Paulo Gustavo, que teve aqui. E aí eu vou produzir um clipe esse ano, que é sobre o veganismo. Eu não sei que Mas a letra já está escrita toda. Letra tá. Vocês podem falar uma frasezinha só, então, pra gente dar eu vou falar, então, spoiler. Uma espécie de refrãozinho. Pronto. Que foi... voltando para aquilo que você falou da superioridade, né, humana. Então, tem uma parte que fala assim: você pensa que é superior, mas qual é a medida do seu valor? Não importa se é de uma espécie diferente, todo animal sofre, todo animal sente. Você pensa que é superior, mas qual é a medida do seu valor? Acha que os outros seres são irracionais, mas então ser racional é matar bilhões dos seus iguais. Ela arrasa, inteligente. Mari também canta, né? É talentosa. Agora não foi um exemplo muito minha amiga, gente. Então, Mari, muito obrigada pela participação. Gente, obrigada mesmo. Parabéns, né, por ser uma ativista, por botar a sua cara e a sua voz, né, e usar a sua energia a favor disso, porque a gente tem que falar que todo mundo que fala de animais e defende a pauta animal doa uma energia, né? Sim. A gente dá o que a gente tem e luta, né? E luta fortemente, e algumas pessoas mais do que outras, mas enfim, aqui o objetivo não é medir quem é que tá se doando mais, mas parabéns por quem você é e o quanto você se dedica, e estamos juntas e eu tenho certeza que vamos contribuir mais ainda para os nossos projetos. Com certeza, eu queria muito agradecer também a vocês pelo convite, pelo trabalho lindo que vocês fazem, porque vocês sabem que eu acompanho a trajetória de vocês há um tempo, e eu sempre digo que eu não sei o que seria dessa cidade sem a luta de vocês, sem sabe? todos nós, eu acho, né? É um grupo. Sem a luta de todos nós, eu digo assim, vocês como representantes dos grupos que vocês estão atuando, você com esse trabalho lindo aqui no Popularizando a Ciência, também Carol com a Arca, e tantos outros protetores de Vitória da Conquista, né? Porque é isso, a gente fala das pessoas que não ajudam, mas existem muitas pessoas que ajudam, e essas pessoas estão sofrendo, sabe? Elas às vezes estão abrindo mão de si para cuidar de um animal, para cuidar do outro. Então a gente precisa realmente valorizar esse trabalho e saber que, como você falou, a gente não tá mentindo, né? Quem faz, o que importa é você fazer o possível ali, também sem abrir mão de si. E é um trabalho lindo, sabe? De qualquer forma, não é fácil, mas muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem, por esse evento aqui agora, esse podcast que vocês estão fazendo,
que é muito importante também. É sempre importante a gente falar sobre essa causa. E quando a gente for falando, as pessoas vão tomando consciência, vão se sensibilizando. E é isso. A gente precisa realmente externalizar tudo isso. Então, muito obrigada, gente. Pronto. Nós que agradecemos. Agradecemos a todos que ouviram também. Se puderem, acompanhem a gente nas redes sociais, @AnimalizaCast no Instagram, vai estar lá no YouTube também. E no Spotify, em breve. Em breve no Spotify. É isso aí, mais um episódio do Animaliza Cast. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.